Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos aprender como usar os artigos a, an e the. Em inglês, existem dois tipos de artigos, artigos indefinidos e o artigo definido, e servem para indicar se estamos falando de algo específico ou de forma geral. Os artigos a e an são chamados de artigos indefinidos. Ambos significam um ou uma em português. A diferença entre eles está no som da palavra que vem depois. Usamos a antes de palavras que começam com som de consoante. Exemplo: a book, a car, a dog. E usamos an antes de palavras que começam com som de vogal. Exemplo: an apple, an hour, an idea. Mas atenção, o que realmente importa é o som e não a letra inicial da palavra. No caso de hour, embora comece com a letra H, esse H não é pronunciado. Por isso, o som inicial é de vogal. Também são usados quando mencionamos algo pela primeira vez. Exemplo: I saw a cat. Eu vi um gato. He bought a car. Ele comprou um carro. We saw an owl. Nós vimos uma coruja. Antes de substantivos contáveis no singular. Exemplo: a phone, an umbrella, a chair. Usamos os artigos antes de substantivos contáveis no singular porque, em inglês, esses substantivos não podem aparecer sozinhos. Eles precisam de um artigo para indicar que estamos falando de apenas um, de forma geral e não específica. Por exemplo, não posso dizer I saw a dog. Isso está errado. O correto é I saw a dog. Usamos também com profissões, porque quando dizemos a profissão de alguém, estamos falando de uma pessoa que faz parte de uma categoria geral, e por isso usamos os artigos antes da profissão, pois é um substantivo contável no singular e estamos falando de algo não específico, apenas dizendo o que a pessoa é. Exemplo: he is a teacher. Ele é um professor. My father's a lawyer. Meu pai é advogado. She wants to be an actress. Ela quer ser atriz. Usamos os artigos também com descrições porque, mesmo quando adicionamos adjetivos, o substantivo continua presente na frase. E, em inglês, todo substantivo contável no singular precisa de um artigo para que a frase fique correta. Exemplo: he is a tall boy. Ele é um garoto alto. Em inglês, ao descrever uma pessoa ou coisa com um adjetivo, por exemplo, como tall, que significa alto, o substantivo continua presente, neste caso, boy, garoto. E como regra, substantivos contáveis no singular exigem um artigo. Por isso dizemos he is a tall boy, e não apenas he is tall boy, que ficaria errado em inglês. Lembre-se, substantivos contáveis são palavras que representam coisas que podemos contar individualmente, como um livro, 2 livros, uma maçã, 3 maçãs. Eles têm forma no singular e no plural, e podem ser usados com números e com os artigos. Exemplo: a chair, uma cadeira, 2 chairs, 2 cadeiras. Sim, isso é diferente dos substantivos incontáveis, como water, água, ou information, informação, que não podem ser contados diretamente e não usam os artigos a ou an. Agora vamos aprender como usar o artigo the em inglês. É o artigo definido da língua inglesa e equivale a o, a, os, as em português. Ele é usado quando nos referimos a algo específico, conhecido ou que já foi mencionado anteriormente. Ou seja, algo que tanto quem fala quanto quem ouve já sabem do que se trata. Diferente dos artigos a ou an, que indicam algo genérico ou indefinido, the indica que estamos falando de algo único, específico ou claramente identificado no contexto. E ele pode ter 2 pronúncias diferentes, dependendo do som da palavra que vem depois. The, usada antes de palavras com som de consoante. Exemplo: the book, o livro. The,
usada antes de palavras com som de vogal. Exemplo: the apple, a maçã. Agora vamos aprender um dos usos mais comuns do artigo definido em inglês. Quando falamos de algo que já foi mencionado anteriormente na conversa ou no texto. Isso acontece quando usamos a ou an para mencionar algo pela primeira vez, ou seja, algo novo na conversa. Mas ao voltarmos a falar sobre esse mesmo assunto, usamos the, porque agora ele já é conhecido por quem ouve ou lê. A primeira menção apresenta o assunto. A segunda o trata como algo familiar. Vamos ver alguns exemplos para entender melhor. I saw a dog. The dog was barking. Primeiro mencionamos a dog, qualquer cachorro sem especificar. Na frase seguinte, já sabemos qual é o cachorro, então usamos the dog. Em português significa eu vi um cachorro. O cachorro estava latindo. Veja como usamos the na segunda frase, porque já sabemos de qual cachorro estamos falando. O mesmo acontece neste outro exemplo. She bought a dress. The dress is red. Na primeira frase, a dress é mencionado pela primeira vez. Na segunda usamos the dress, porque já sabemos de qual vestido estamos falando. A tradução em português é ela comprou um vestido. O vestido é vermelho. O mesmo acontece neste outro exemplo. I heard a sound. The sound was strange. A tradução em português é eu ouvi um som. O som era estranho. Repare que, assim como nos exemplos anteriores, a primeira menção usa a sound e depois usamos the sound, porque já sabemos a que som estamos nos referindo. Ou seja, ele já foi identificado na conversa. Além de usarmos the quando algo já foi mencionado, também usamos esse artigo definido para falar de coisas únicas no mundo. Ou seja, mesmo que não tenhamos citado antes, usamos the porque todos sabem do que estamos falando. Exemplos: the sun, the moon, the earth, o sol, a lua, a terra. Esses elementos são únicos, por isso usamos the automaticamente, sem precisar explicar qual sol, qual lua ou qual terra. Exemplo: the sun rises in the east. O sol nasce no leste. The moon looks beautiful tonight. A lua parece linda esta noite. The earth revolves around the sun. A terra gira em torno do sol. Essas frases mostram como usamos the com coisas únicas, mesmo sem termos mencionado antes, porque todos sabem do que se trata. Agora que vimos como the é usado quando algo é único no mundo, vamos ver outro caso em que ele também aparece, com superlativos. Quando usamos superlativos, estamos falando da coisa ou pessoa que tem a maior ou menor característica de algo em comparação com todos os outros. O artigo definido é sempre usado antes do superlativo, pois estamos especificando algo único em uma categoria. Exemplos: the best, o melhor; the tallest, o mais alto; the most beautiful, o mais bonito; the worst, o pior. Agora observe estas frases. She is the best player on the team. Ela é a melhor jogadora do time. He is the tallest person in the class. Ele é a pessoa mais alta da classe. That painting is the most beautiful. Aquela pintura é a mais bonita. That was not the worst movie I've ever seen. Aquele não foi o pior filme que eu já vi. Esses exemplos mostram como usamos the antes de superlativos para especificar algo único dentro de uma comparação. Agora que vimos como the é usado com superlativos, vamos ver outro caso em que ele também aparece, com instrumentos musicais. Usamos o artigo definido com instrumentos musicais em dois casos. Primeiro, quando falamos que alguém toca um instrumento. Exemplo: he plays the piano. Ele toca piano. She plays the violin. Ela toca violino. Segundo, quando falamos do instrumento como uma categoria ou conceito. Exemplo: I love the guitar. Eu amo violão. The drums are too loud.
A bateria é barulhenta demais. Nesses casos, não estamos falando de um instrumento específico, mas do instrumento em geral, como categoria. Mas se a frase falar de um instrumento específico, o uso do artigo segue o contexto normal. Exemplo: He cleaned the guitar he bought yesterday. Ele limpou o violão que comprou ontem. Agora vamos ver mais um caso em que o artigo the é usado com lugares famosos ou únicos que são facilmente reconhecidos por qualquer pessoa. Esses lugares podem ser únicos no mundo ou simplesmente muito famosos e específicos. Por isso, usamos o artigo definido antes de seus nomes. Mesmo que não tenhamos falado deles antes, todos já sabem de qual lugar estamos falando por serem amplamente conhecidos. Aqui estão alguns casos em que usamos the com lugares únicos ou famosos. Exemplos: The Eiffel Tower, a Torre Eiffel, the Amazon River, o Rio Amazonas, the White House, a Casa Branca. Usamos também com nomes de oceanos, mares, rios, desertos, cadeias de montanhas e regiões. Exemplos: The Pacific Ocean, o Oceano Pacífico, the Sahara Desert, o deserto do Saara, the Alps, os Alpes, the Middle East, o Oriente Médio. Agora vamos entender quando usamos the com nomes de países e quando não usamos. Usamos o artigo definido. The com nomes de países que estão no plural ou que contêm palavras como kingdom, republic, states, entre outras expressões que indicam uma forma de governo ou união de regiões. Exemplos: The United States, os Estados Unidos, the United Kingdom, o Reino Unido, the Netherlands, os Países Baixos, the Czech Republic, a República Tcheca. Esses nomes se referem a entidades políticas compostas ou formais, e por isso usamos the para indicar que estamos falando de algo definido e específico. Por outro lado, não usamos com a maioria dos nomes simples de países, estados ou cidades. Eles não têm palavras como republic, kingdom, states ou formas plurais. Exemplos: Brazil, France, Tokyo. Esses nomes são tratados como próprios e únicos, então não precisam do artigo the. E o uso do artigo definido não para por aí. Também aparece quando falamos de nomes de famílias no plural. Quando queremos nos referir a todos os membros de uma família, usamos the seguido do sobrenome no plural. É como dizer a família inteira. Exemplos: The Smiths live here. Os Smiths moram aqui. The Johnsons are friendly. Os Johnsons são simpáticos. The Martins are on vacation. Os Martins estão de férias. Nesse caso, the funciona para indicar um grupo familiar. Mesmo que a frase não diga family, a ideia é a família Smith, a família Johnson e assim por diante. Agora que já entendemos o uso dos artigos indefinido e definido, é hora de praticar. Vamos resolver juntos alguns exercícios para reforçar tudo o que aprendemos até aqui. Preparado? Então vamos começar. Observe a primeira questão. Actor arrived. A palavra actor começa com som de vogal. Por isso usamos o artigo an. Assim dizemos an actor arrived, ou seja, um ator chegou. Seguindo em frente temos best student was proud. A palavra best está no grau superlativo. Por isso usamos o artigo the. Assim dizemos the best student was proud, ou seja, o melhor aluno estava orgulhoso. A seguir temos Apple fell. A palavra apple começa com som de vogal. Por isso usamos o artigo an. Assim dizemos an apple fell, ou seja, uma maçã caiu. Continuando temos user called. A palavra user começa com a letra U, que é uma vogal, mas o importante não é a letra, e sim o som inicial da palavra. Quando você fala, essa palavra tem som de U, que é a consoante Y, em inglês. Por isso usamos o artigo a. Assim dizemos a user called, ou seja, um usuário ligou. Vamos para o próximo exemplo. Sun shines.
A palavra sun significa sol em português. O sol é algo único no mundo. E como aprendemos, quando nos referimos a algo único, usamos o artigo definido the. Por isso dizemos the sun shines, que traduzimos como o sol brilha. A seguir temos banana dropped. A palavra banana começa com som de consoante. Por isso usamos o artigo a. Assim dizemos a banana dropped, ou seja, uma banana caiu. Agora observe o próximo exemplo. Eiffel Tower is beautiful. A expressão Eiffel Tower em português significa Torre Eiffel. E como aprendemos, para nos referirmos a lugares únicos ou conhecidos, usamos o artigo definido the. Assim dizemos The Eiffel Tower is beautiful, ou seja, a Torre Eiffel é linda. Continuando, temos egg broke. A palavra egg começa com som de vogal. Por isso usamos o artigo an. Assim dizemos an egg broke, ou seja, um ovo quebrou. Vamos para o próximo exemplo. Hour passed. A palavra hour tem o H mudo, e por isso o som inicial é de vogal. Portanto, usamos o artigo an. Assim dizemos an hour passed, ou seja, uma hora passou. Continuando, temos honest answer surprised us. A palavra honest tem o H mudo, então o som é de vogal. Por isso usamos o artigo an. Assim dizemos an honest answer surprised us, ou seja, uma resposta honesta nos surpreendeu. Vamos para o próximo exemplo. Idea came. A palavra idea começa com som de vogal. Por isso usamos o artigo an. Assim dizemos an idea came, ou seja, uma ideia surgiu. Seguindo temos mistake happened. A palavra mistake começa com som de consoante. Por isso usamos o artigo a. Assim dizemos a mistake happened, ou seja, um erro aconteceu. Vamos para o próximo exemplo. Cat jumped. A palavra cat começa com som de consoante. Por isso usamos o artigo a. Assim dizemos a cat jumped, ou seja, um gato pulou. Continuando, temos book fell. A palavra book começa com som de consoante. Por isso usamos o artigo a. Assim dizemos a book fell, ou seja, um livro caiu. Passando para o próximo exemplo, temos guitar sounds nice. A palavra guitar começa com som de consoante. Por isso usamos o artigo a. Assim dizemos a guitar sounds nice, ou seja, um violão soa bem. Estamos quase chegando ao fim. A seguir temos moon rose. A palavra moon significa lua em português. E como aprendemos, para nos referirmos a algo único no mundo, usamos o artigo definido the. Assim dizemos the moon rose, ou seja, a lua surgiu. Vamos para o penúltimo exemplo. University opened. A palavra university começa com a letra U, que é uma vogal. E como aprendemos, o importante não é a letra, e sim o som inicial da palavra. Quando você fala, essa palavra tem som de U, que é a consoante Y, em inglês. Por isso, usamos o artigo a. Assim dizemos a university opened, ou seja, uma universidade foi inaugurada. E para finalizar, temos Smiths arrived. A palavra Smiths indica o nome de uma família no plural. Como aprendemos, quando queremos nos referir a todos os membros de uma família, usamos o artigo the. Assim dizemos the Smiths arrived, ou seja, os Smiths chegaram. E assim encerramos nossa aula de hoje. Agora você já sabe como e quando usar os artigos indefinidos e o definido em inglês. Lembre-se, use os artigos indefinidos para falar de algo pela primeira vez ou de forma geral e use o artigo definido quando estiver falando de algo específico ou já conhecido. Se você gostou da aula, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito, para não perder os próximos vídeos.
Até a próxima e bons estudos!